Ave Maria, paz e bem a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Viviane e aqui é um canal de evangelização. Nesse mês de abril estamos aí com a série Um Caminho de Vida Nova e pedimos a você que curta a nossa série, os nossos vídeos, deixa aí o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, divulgue, assim estaremos evangelizando juntos. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir. Estamos aí nesse mês de abril com série nova, Um Caminho de Vida Nova é o tema da série. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Sigam os Passos de Jesus. Nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos Domingo de Ramos. Neste domingo nós estamos dando início também à Semana Maior, a semana mais importante para nós católicos, que é a Semana Santa. Neste domingo, a igreja faz memória à entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus, que montado em um jumentinho, ele entra ali em Jerusalém e aquelas pessoas naquela época o acolhem entusiasmados, com alegria, como aquele que vem em nome do Senhor. Ao entrar em Jerusalém, as pessoas, naquela época, eles gritam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então essa foi a alegria daquele povo acolhendo Jesus. Domingo de Ramos, meu irmão, minha irmã, ele nos ensina que a luta de Jesus é também a nossa. A luta que Jesus travou naquela época, nós travamos também hoje. Que é uma luta contra o mal, é uma luta contra a desobediência, é uma luta contra um sistema que vai contra a vontade de Deus, contra o cristianismo. Então, as mesmas lutas que Jesus travou naquela época, nós também travamos hoje. E Jesus, ele veio também, meu irmão, minha irmã, nos ensinar que o reino dele não é deste mundo. Da mesma forma, o meu e o seu também não é deste mundo. Nós não fomos criados para vivermos aqui nesse mundo passageiro, mas nós fomos criados para a eternidade. Essa é a maior graça. Esse deve ser o nosso objetivo, deve ser a nossa meta. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele não veio para derrotar César, ou derrotar Pilatos, ou derrotar os grandes daquela época, não. Mas ele veio para derrotar o maior de todos os inimigos, que é o pecado. E esse deve ser hoje também o nosso maior inimigo, e é o nosso maior inimigo. Porque o pecado, ele nos rouba a maior graça, que é a nossa salvação. Então essa foi a luta que Jesus travou e que ele trava hoje. Porque ele quer libertar a mim e a você. Ele quer trazer para mim e para você, para as nossas famílias, para a humanidade hoje, vida nova. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura e nós devemos abraçar esse novo de Deus na nossa vida. Durante essa semana, meu irmão, minha irmã, Jesus ele fará a sua caminhada rumo à sua Páscoa. E nós, eu e você, todos nós, somos convidados a seguirmos os seus passos, como fala o tema do vídeo de hoje. E como nos fala também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que vai falar para nós isso aí. Ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus
passos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o Senhor, Ele nos deu exemplo para que possamos seguir os seus passos. E o cristão, ele é chamado a seguir os passos de Jesus. E essa semana vai nos mostrar isso aí, meu irmão, minha irmã. A caminhada de Jesus também é nossa. É a nossa caminhada. Uma caminhada de lutas, uma caminhada árdua, mas uma caminhada de vitórias. É isso que nós precisamos acolher hoje no nosso coração. Nós somos cristãos que lutamos, que passamos por dificuldades, que passamos por grandes desafios e vamos passar durante toda a nossa vida. Mas nós somos um povo da vitória. Nós somos um povo da esperança. O cristão é esse povo. O povo que precisa ter esperança de que Deus está no controle de tudo, de que todas as coisas irão passar, de que as tempestades, as dificuldades, os desafios, eles irão passar. Nós precisamos crer nisso aí. Nós, cristãos católicos, precisamos não ficar olhando somente para os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não é nisso aí que nós devemos prender o nosso coração, não, meu irmão, minha irmã. Nós devemos prender o nosso coração nesse Deus vitorioso. Esse Deus que seguiu os seus passos, que é o que nós vamos fazer essa semana. Vamos seguindo aí, todos os passos que Jesus percorreu até a sua Páscoa. Até a sua ressurreição. E a vida nossa também é assim. Nós temos aí uma caminhada. Nós passamos por lutas. Nós seguimos um caminho. Mas ao final dele existe a ressurreição. Existe a Páscoa. Existe a vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre o pecado, sobre as dificuldades. E nós precisamos prender o nosso coração nessa verdade. Você é o povo da vitória. Eu sou o povo da vitória. E essa é a nossa alegria como cristãos. Somos a igreja da ressurreição. Não a igreja que temos que ficar de cabeça baixa, que ficar lamentando, o mundo está difícil, as coisas estão difíceis, o mundo não tem jeito, a minha família não tem jeito, a minha vida não tem jeito, não. Não podemos ser esse povo. Mas nós temos que acolher as graças de Deus, as promessas do Senhor e ter a esperança e a fé de que elas serão cumpridas. E assim também nós seremos testemunho para outras pessoas. Porque se a gente só propaga coisas ruins, se a gente fica só reclamando e lamentando, o que será daquelas pessoas que estão pior que a gente, que estão passando por mais dificuldades que a gente? Elas desfalecerão, elas desmoronarão. E nós não podemos ser esse tipo de exemplo. Nós temos que ser exemplo de pessoas de fé. Você é um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. E é nisso que nós temos que acreditar e temos que propagar. A esperança, a fé, a vitória. Temos que ser pessoas determinadas, perseverantes nessa caminhada. E nesse momento agora eu te convido a rezar, a entregar a sua vida, a pedir ao Senhor durante toda essa semana que te dê a graça de seguir os passos dele. Mas seguir os passos dele com um coração confiante, com um coração esperançoso, com um coração determinado, com um coração cheio de fé. Se você hoje, de repente, se sente desanimado, peça ao Senhor que te dê forças. Peça agora a Nossa Senhora que te ajude. Ela que também viveu toda essa caminhada, esse calvário, mas que ao final foi vitoriosa. Peça a ela que te dê forças, para que ao final dessa quaresma, ao final dessa Semana Santa, nós possamos viver a ressurreição e nós possamos acolher esse novo de Deus na nossa vida. Assim seja. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que você tenha um santo abençoado dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Que a sua semana, que essa Semana Santa seja de fato uma Semana Santa. Uma semana de graça, uma semana de bênçãos na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.